Alô, está começando mais um Crazinho Podcast, o pior podcast da história do YouTube. E hoje eu gostaria de falar de sem inspiração. Escrever sem inspiração. Eu estou fazendo esse podcast, é claro, sem nenhuma inspiração. Recentemente eu estava lá escrevendo e eu parei para pensar e, nossa, né? Eu preciso escrever mesmo que sem inspiração. Mas essas coisas, elas demoram para acontecer. Na verdade, eu pensei isso há muito tempo atrás, 2 anos. E quando você começa a escrever sem inspiração, fazer as coisas como, eh, sem que você tenha uma ideia brilhante por trás ou o eureka, é o que vai te exercitar para você fazer essas certas coisas, né. Se a gente trabalha sem vontade, se a gente se acorda acordamos sem vontade de sair da cama, a gente até estuda sem vontade de estudar, a arte, no quesito, né, a arte ela também precisa ser criada sem a devida inspiração. Em um determinado momento eu acho que eu passei umas 5 horas na frente do computador e escrevi 2 páginas. Foi massa. Eu não acho que as páginas ficaram ruins, mas claro, deu uma certa demorada. Eu pesquisei algumas coisas, né, em volta, dei uma lida em outra coisa ou outra, dei uma vagabundeada também, mas, eh, uma das coisas que ajuda você a escrever sem inspiração é você começar a escrever coisas, você se desprender do seu não objetivo final, mas daquela super ideia que você tem na mente. Começando a escrever qualquer coisa. Uma coisa aleatória que vem na sua mente e você acha legal. E aí você vai combinando junto com a história que você está desenvolvendo no fim. Eu até consegui fazer uma boa progressão, acabei escrevendo umas 10 páginas aí nos dias, e eu me senti bem porque eu tô realmente conseguindo escrever sem a devida inspiração. Tô conseguindo realmente escrever da forma que eu queria escrever, apesar de ainda escrever muito pouco. Vai tá demorando um pouquinho mais, mas é isso. Eh, Esse podcast aqui é feito sem inspiração, como eu já disse. Então, eu não sei muito o que dizer agora. Eu vou ver. Uma das coisas que eu sempre faço para me ajudar na inspiração vir, claro, porque às vezes você tá sem inspiração, mas você quer escrever. Você não sabe como começar. Sempre uso o Pinterest, né? Eu tenho uma pasta, né, uma pasta que eu deixo imagens que eu acho que fazem sentido com o conto ou a história que eu estou escrevendo. Eu visualizo-as e tento encaixar como ficaria na história, como como eu as descreveria. E, claro, a música ajuda muito. Ter uma certa música apropriada para uma certa questão, um certo tempo, um certo momento. Mas com certeza acho que o que mais me ajuda é andar e ouvir música. Aí eu penso sobre a coisa, reflito e começo a escrever. É claro que se nada disso funcionar, eu acho que ainda vale a pena começar a dar forçar. Escrever, eita, como eu disse antes, escrever ir escrevendo certas coisas aleatórias, não se desprendendo muito do resultado final. Porque aquela coisa, você sempre pode editar depois, sempre pode apagar, sempre pode tirar aquilo que você não gostou e deixar a coisa e refinar depois. Uma das coisas que eu vejo das pessoas que escrevem é que elas tentam adequar muito o que elas estão escrevendo nesse exato momento a técnicas de escrita. E aquela coisa, ó, deixa as técnicas de escrita para depois. Assim que tu já terminou, aí tu começa a aplicar cada coisinha, e aí você vai vendo como vai ficando. Nossa, isso aqui tá horrível hoje, hein. Tudo bem, é o Podercast. Não sei se ficou bem claro o que eu quero dizer. Claro. Eu tô falando meio baixo hoje, deixa eu falar mais alto. Alô, alô, alô. E eu vou uma das coisas que ajuda também
ler. Tá sem inspiração, dá uma lida. Lê lê aquela história. Claro, não vai tentar chupinhar, né, mas às vezes é bom você pegar uma coisa lá que você viu, achou interessante, colocar lá, e aí você vai vendo como se desenvolve. Só que quando eu começo a escrever, eu vou as ideias vão vindo naturalmente, as ideias vão fluindo. Então, eu comecei a escrever, inspiração, nada, beleza. Com a musiquinha, colocou a né, como fala, um lo-fi, uma música ambiente. Eu gosto de ouvir aquelas músicas de terror ambiente, acho bom, acho que é legal. E quando você começa a escrever as primeiras palavras, as ideias elas vão como é que é o nome? Elas vão te ajudando a levar aquilo. Elas vão penetrando melhor. Penetrando, não acho que é a palavra certa, mas é tipo, os nossos neurônios, eles fazem ligações. É tipo, nossos neurônios estão desligados, a gente não tá conseguindo escrever nada, aí tu começa a escrever uma coisa em outra, começa uma frase, e aí os neurônios começam a dar uma ligada. Ei, você queria escrever sobre aquilo. Ah, verdade. Ei, faz aquele diálogo lá. Ah, é verdade. E aí você vai entendendo melhor como escrever sem inspiração. Porque eu acho que o maior inimigo da escrita sem inspiração é o perfeccionismo. Não, tem que estar exatamente do jeito. Não, você não vai escrever 100% na primeira forma. É difícil. Sempre vejo coisas assim que, isso dá pra alterar, isso dá pra tirar. E quando você vai colocando aquilo que você está imaginando, sempre muda. Algumas coisas sempre mudam, sempre ficam diferentes. Então você está ouvindo esse podcast horrendo aqui, minha recomendação no final é fazer qualquer coisa na sua vida, é sempre só começar, não ironicamente. Sempre só comece. Porque quando você já tá no movimento, vai fluindo melhor. Tirar uma grande pedra, né, do caminho, começar a rolar ela é bem difícil, mas quando ela começa a rolar, pô, beleza, tranquilo. Não pode deixar ela voltar e te esmagar, isso é claro. Acho que é isso. Eu acho que até me estendi demais. Bom, até mais.